Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre os livros que chegaram cá a casa durante o mês de novembro. E isto vai ser um bocadinho atípico, foi um novembro um bocadinho atípico até para mim. Em novembro eu faço anos logo no início do mês, portanto eu tenho as minhas compras normais e tenho os livros que me foram oferecidos no aniversário, incluindo depois uma ou duas coisas que vieram parar cá a casa e que não está relacionado nem com o aniversário nem com as minhas compras. No entanto, porque é que eu digo que é atípico? Porque durante muitos anos era muito raro alguém oferecer-me livros, porque eu já tinha muitos por aí fora, mas eu acho que finalmente as pessoas perceberam que eu prefiro que me ofereçam livros do que coisas que me vão acumular coisas em casa e que eu não tenho uma utilidade mais imediata para elas e, portanto, eu tenho muito cuidado com as coisas que compro para a casa. E também há certas coisas que, se eu precisar, eu aviso que preciso. Geralmente, quando preciso, vou eu comprar. E acho que finalmente, em 2025, as pessoas perceberam que os livros são das poucas coisas que me podem dar sem eu estar propriamente preocupada. Óbvio que estou preocupada com o espaço, mas o espaço dos livros não é bem o mesmo espaço de coisas úteis ou de coisas inúteis cá em casa. São potenciais e, portanto, 2025 foi o ano em que me deram mais livros no aniversário. Mais pessoas me deram livros no aniversário. E, portanto, este haul vai ser comprido, até porque lá está, eu vou falar sobre as minhas compras e vou falar sobre os livros que me ofereceram. Portanto, sentem-se, vão buscar uma bebida quente, está a bom tempo para isso e aproveitem, porque este vídeo vai ser um bocadinho longo. Começando então pelas minhas compras, eu tenho aqui, como vocês já podem esperar, livros de continuações de coleções, coisas para experimentar e depois algumas coisitas que saíram um bocadinho fora. Portanto, para começar, tenho aqui A Menina que Veio do Outro Lado, o volume 11, o volume que vem fechar esta história. Agora já tenho os 11 volumes da Menina que Veio do Outro Lado cá em casa, está na altura de reler os primeiros, que eu li até ao terceiro, se não estou em erro, ou até ao segundo, e então avançar para o resto da história. Esta história é lindíssima, temos aqui a Shiva e temos o Doutor e eu estou muito curiosa para ver de que forma se desenrola esta história, porque os primeiros livros dão-nos mais questões do que respostas e, portanto, eu já tinha decidido que ia ficar à espera que a coleção fosse terminada para voltar a pegar nela e agora já o posso fazer. Para experimentar um livro que eu já tinha em wishlist há vários anos e aproveitei que a UC voltou a fazer os 30% em livros em inglês, que já não fazia há muitos meses, mas voltou a fazer em novembro, e aproveitei os 30% com algum saldo que eu tinha para usar. Obrigada a quem usa o meu link de afiliada, porque um bocadinho aqui, um bocadinho ali vai amealhando e há coisas que eu acabo por aproveitar para comprar. Portanto, os dois próximos livros, se não 3, agora que estou a pensar no assunto, acho que foram 3. Portanto, os próximos 3 livros foram comprados durante esse regresso dos 30%. O primeiro é aqui o Little Thieves, de Margaret Owen, um livro que eu já tenho na minha wishlist há muitos anos, já vinha do Book Depository, saltou para da Amazon e acabei por comprar na UC. Um livro do qual eu vos vou saber dizer nada, exceto... está cortado agora é que eu estou a ver, fantástico. Exceto que é fantasia e que a Gabi, do writer Gabi, costuma falar muito bem sobre ele, principalmente porque tem personagens ou assexuais ou demi, mas eu penso que seria assexuais, e eu estou muito curiosa porque também não é muito comum encontrar personagens assim nos livros que eu leio. Portanto, quis muito experimentar. Aproveitei que me ficou ou a custo zero ou muito baixo, da mesma maneira que os seguintes também ficaram ou a custo zero ou com um preço muito baixo relativamente ao valor que eu ia pagar normalmente por eles. E portanto, os seguintes são aqui o Magic Lessons, de Alice Hoffman. Eu já tinha mencionado no haul, penso que de outubro, que estava a tentar fazer esta coleção e portanto isto funciona como prequela. Este é o livro que vai buscar a Maria, se não estou em erro. Exatamente, é a história da Maria, que é a antepassada que acaba por lançar a maldição sobre as mulheres da família Owen. E eu estou muito curiosa para ler estas histórias, porque eu só li o Practical Magic, Magia e Sedução. Adoro o filme, o livro e o filme funcionam de forma quase independente porque não são assim tão parecidos quanto isso.
mas eu quero muito ler os 4 livros que estão relacionados com esta história e este ano, na altura do outono, se não estou em erro, vai sair o segundo filme que dá continuidade à história das irmãs, que começa no primeiro filme e que eu tenho quase certeza que é a adaptação do segundo livro desta coleção. E o último, que na realidade estes livros estão caros como um raio, tenho aqui o Let's Play volume 3, em português o primeiro foi traduzido e publicado pela Iguana, eles dividiram em 2 volumes, eu tenho estado a comprar em inglês há algum tempo e lá está, é só um volume, mas estes volumes são um bocadinho caros. E eu podia dizer que é por serem capa rija, mas mesmo em capa mole eles são um bocadinho caros. Esta parte da história, tanto quanto sei, ainda são coisas que eu li online, gratuitamente, mas eu quero muito ficar com esta história em casa, portanto, por enquanto vou continuar a comprar e depois logo se vê. O próximo livro foi aqui, Setembro Negro, de Sandro Veronesi. Eu li o Colibri, gostei imenso do Colibri e fiquei muito curiosa com este livro quando ele apareceu nas pré-vendas. Nós vamos estar aqui a acompanhar um miúdo de 12 anos. Eu tenho a ideia que esta história será um caminho a veios, portanto, aquela transição de passar de criança a ver o mundo com outros olhos, neste caso passar de criança para adolescente, jovem adulto, e então estou muito curiosa para ver de que forma o autor vai acompanhar uma criança quando no Colibri nós acompanhamos maioritariamente um adulto. Portanto, vamos ver de que forma a vida deste miúdo acabou por levar a quem ele é eventualmente enquanto adulto. Mais uma vez, eu gostei muito da escrita do Sandro Veronesi no livro Colibri e portanto quero ler mais do autor e perceber se aquilo foi uma questão só de um livro ou se é mesmo algo que eu quero continuar a acompanhar o autor. O próximo livro, alguns anos depois, temos uma continuação para A Viúva de Ferro. Tenho aqui Tirania Celestial, da Shiran Jai-sao, e eu estou, mais uma vez, muito curiosa. Eu tenho mesmo de deixar de dizer isto nos vídeos. Nós vamos pegar na história no momento em que a história do primeiro livro termina. O primeiro livro houve algumas coisas que eu achei assim a roçar um femista em vez de feminista, mas a verdade é que nós temos aqui uma China imperial, temos mulheres a serem usadas e descartadas, literalmente usadas e descartadas, porque os homens precisam delas para conseguir navegar as naves que eles usam aqui, portanto é preciso estar equilibrado, quase como um yin-yang. Mas muitas vezes elas morrem no processo e são substituídas, portanto literalmente descartáveis. E a nossa personagem principal, a Zetian, acabou por se oferecer para ser uma concubina e ser uma das pilotos dessas naves, mas já com a ideia de fazer sofrer a pessoa que teria matado a irmã. E portanto, daqui para a frente nós vamos continuar a acompanhar a Zetian à medida que ela está a tentar mandar todo este sistema abaixo, porque mais do que tudo, ela já percebeu que dá para fazer as coisas de outra forma e, portanto, se isso é uma possibilidade, porque é que não se faz? Como eu disse, estou muito curiosa e vamos ver quando é que eu chego a esta história. Tenho a ideia que a autora ainda vai dar continuidade, isto não vai funcionar como duologia, mas vou ter de dar tempo para perceber, mas tenho a ideia que não fica só por 2. Portanto, vamos ver. Para completar coleções, tenho aqui Atlas, a história do Passo Holt, que é o livro que vai fechar o ciclo todo das 7 irmãs, portanto já temos as 7 irmãs publicadas e agora temos também a história do Passo Holt. Eu não tenho certeza se nós vamos acompanhar o Passo Holt muito antes dele começar a adotar aquelas meninas todas, mas estou extremamente curiosa porque há tantas questões que são levantadas nos livros, e eu ainda só li 2 por enquanto, mas há tantas questões, elas não sabem quem é o pai, elas não fazem ideia na realidade do que é que ele faz como trabalho, só sabem que ele está ausente de casa há muito tempo, sabem que volta e meia aparece com um bebê novo, mas quem é efetivamente o Passo Holt? Portanto, este é o livro que eu espero que me dê respostas a todas as questões que eu tenho e que eu tenho certeza que ainda vão surgir à medida que for lendo as irmãs que me faltam. Portanto, este vem fechar aqui a coleção e acabou aqui Lucinda Riley e as 7 irmãs. O próximo livro que tenho para mostrar, na realidade, é um livro que devia ter vindo cá para casa em outubro. A ideia era ler durante o mês de outubro em preparação para o Halloween, mas a Amazon decidiu que queria mandar-me um livro todo destruído
e então eu acabei por comprar o livro noutro sítio, acabou por levar mais tempo, mas pelo menos está cá e está inteiro, direitinho, maravilhoso. Portanto, tenho aqui The House Witch and Enchanting of the Earth e eu estou assim, isto é teste, isto é um teste, porque eu já percebi que fantasia, cozy fantasy, aquela mais de conforto, não é bem o tipo de fantasia que eu gosto. No entanto, estou muito curiosa com estes livros, eles têm muito boas avaliações e vamos ver o que é que me traz, até porque na cozinha uma lareira mágica a mim parece-me bem, portanto vou ter de ver, o livro ainda é grandinho, estamos a falar aqui de 450 páginas e numa letra muito pequenina, portanto vamos ver se é desta que eu me rendo à Cozy Fantasy. Na realidade eu tinha aqui um outro livro que eu tinha comprado, mas acabei por o trocar. Quando troquei já tinha percebido que podia comprar este livro, porque este livro estava numa das minhas listas de Natal, mas eu eventualmente percebi que eu podia comprar e então saltou diretamente, veio substituir aquele que eu tinha comprado e que acabou por ser trocado. E eu estou a falar de Miss Major Fala, de Miss Major, e este livro eu estou extremamente curiosa já há muito tempo. O Philip Hitt fala muito dele, o que faz sentido que depois tenha sido ele a trazê-lo para este projeto Cluster com a vírgula de interrogação. E tanto quanto percebi, este livro está escrito numa forma de entrevista. Miss Major acabou por ser pioneira em muitas temáticas relativamente à comunidade LGBTQIA+, principalmente relativamente a pessoas trans. Alguém que esteve a trabalhar como ativista até aos últimos dias. Miss Major acabou por falecer em 2025. Pouco tempo depois deste livro ter sido publicado em Portugal, portanto muito curiosa com a pessoa que Miss Major foi e em descobrir mais sobre ela, porque é muito interessante quando vemos pessoas das quais gostamos do posicionamento sentirem um impacto tão grande por parte de um livro e é impossível não ficarmos curiosos com o livro. E portanto, Miss Major Fala está aqui. E eu espero chegar a ele muito em breve, até porque o livro não é muito grande e, como eu disse, está escrito em formato de entrevista, portanto vai ser relativamente rápido de ler e eu quero muito conhecer esta grande mulher. E acabaram aqui as minhas compras, no entanto há mais qualquer coisa que veio da loja, mas neste caso um dos livros que foi deixado pela Comercial da Presença. Como eu já disse antes, de vez em quando acabam por aparecer alguns livros lá na loja e nós costumamos deixar ao sabor da equipa perceber quem é que quer ficar com o livro. Geralmente há pessoas que se oferecem para ficar com os livros e se alguém tiver muito interesse acaba por ficar com ele. Neste caso foi um livro que andou ali durante algum tempo e ninguém se afinfou a ele. E eu pensei, ok, eu acho a história interessante, gostei da sinopse, se mais ninguém quer, ok, eu dou-lhe casa. Eu dou casa a muita coisa, portanto posso muito bem dar casa a esse. E estou a falar aqui da Rapariga Sem Passado, de Charlie Donnelly. E temos aqui alguém que vai fazer um teste ADN e vai acabar por ter de lidar com as consequências disso. Tanto quanto sei, é um thriller, não um policial, e portanto estou aqui curiosa. Estou curiosa, pronto, para ver por que caminho é que vai esta história. No fundo, testes de ADN interessam-me, eu acho extremamente interessante e a verdade é que há pessoas que se calhar não é muito bom fazerem porque vão descobrir coisas que se calhar não queriam descobrir ao mesmo tempo. Também acho que mais pessoas deviam de fazer, que era para perceberem que ninguém é só uma coisa. Ninguém é só uma coisa. Por muito que vocês achem que são só portugueses, não são. Portanto, mais pessoas deviam fazer testes de ADN para perceberem que todos nós partilhamos ADN com outros povos, com outras pessoas, com outras culturas e isso só faz com que sejamos mais ricos. E haver uma maior diversidade também é uma forma de sobrevivência. E portanto, é isso. ADN interessa-me, fiquei curiosa, fiquei com o livro porque mais ninguém quis o livro e eu, boa samaritana, ofereci-me para ficar com ele. Entramos então na parte das prendas e é isto que vocês vão perceber, que estão aqui pilhas muito grandes, pilhas que eu tive de pôr em duas, que era para eles não caírem, e isto não é muito habitual, mas eu agradeço imenso. Muitos deles vêm de listas que eu partilho com a minha mãe e portanto quem me quer oferecer um livro geralmente sabe que ela tem uma lista de livros que eu tenho interesse em ter, não peço livros a absolutamente ninguém.
mas se alguém quiser dar um livro, sabe que a minha mãe tem essa lista e pode escolher dele. O que é que pode acontecer? Darem-me o mesmo livro repetido e eu acabar a ter de trocar, que por acaso aconteceu uma vez neste aniversário. Uma já aconteceu em anos anteriores, receber 3 vezes o mesmo livro. Desta vez foi só uma. O primeiro livro que tenho aqui, na realidade, foi-me enviado pela minha tia. A minha tia vive em França e ela aproveita para me mandar coisas em francês e eu agradeço. Na realidade, tenho de ler mais em francês do que aquilo que leio. E o livro que ela escolheu desta vez foi Ensemble C'est Tout, de Ana Gavalda. Eu sei pouco sobre este livro, sei que vamos ter aqui várias personagens, algumas um pouco mais jovens que outras, algumas casadas, outras solteiras. Tem a ver com a forma como se relacionam. Nunca tinha ouvido falar deste livro, mas a autora já tem vários publicados. Não me lembro sequer de haver traduzida para português, mas achei a sinopse interessante e, mais do que isso, a minha tia aparentemente já leu e gostou muito e ela costuma fazer isto, ler livros, achar que pode ser qualquer coisa que me interesse e acabar por nos oferecer. Portanto, é um tijolo, eu não ando a ler nada em francês, mas há de chegar o momento dele. E falando dessa lista, na realidade há alguns amigos que não passam pela minha mãe, mas sabendo que a lista existe acabam por me pedir. Neste caso foi alguém que esteve em minha casa, bateu com os olhos na lista impressa e disse: eu ia-te oferecer um livro, vou-te mandar o dinheiro e tu compras, é este. E portanto foi assim que o fantasma veio para cá a casa e na realidade é o único livro que está lido nesta pilha inteira, porque eu queria saber se valia a pena pôr o Enchantra na lista de Natal ou não. E portanto, o fantasma está aqui, vão ouvir falar sobre esta leitura no mês de dezembro e isto pode espantar muita gente. Apesar de ter uma parte erótica, e por isso é que pode espantar muita gente, este livro está aqui porque há alguns meses encontrei uma rapariga que tem um canal aqui no YouTube, que é a Jamie Fock, e eu percebi que a Jamie tem leituras muito próximas da minha. Não só a nível de temáticas, não só a nível de escolha de títulos, mas também de apreciação dos livros. E mais do que isso é a Jamie dizer claramente, com as letras todas, que não gosta particularmente de livros com componente erótica. E a Jamie gostou deste. Segundo ela, foi a primeira vez que descobriu que dava para saltar partes sem perder nada da história, e eu vou ter de concordar com ela, mas vou falar mais sobre isso depois quando falar desta leitura. E como ela tinha gostado tanto deste livro, eu pensei, ok, vou dar uma oportunidade a um livro que eu nunca na minha vida iria pensar 2 vezes nele, não fosse isto, não fosse ela ter falado nisto e isto ser a apreciação dela. Não estamos a 100% alinhadas, ela não gostou particularmente de Heartstopper, há algumas coisas em que nós não estamos alinhadas, mas em 95% das vezes as leituras são muito semelhantes e portanto quis dar uma oportunidade. A minha afilhada decidiu que era uma boa prenda para ser ela a dar e eu agradeço imenso e portanto cá está Fantasma. O próximo livro é aqui Terra Ferida, de Claire Leslie Hall. Estou muito curiosa com esta história, já estava curiosa com ela na altura em que entrou em pré-venda, li a sinopse, achei interessante. Se me perguntarem neste momento sobre o que é o livro, eu não vos vou saber dizer, mas a verdade é que acabei por deixar estar lá, acabei por ver pessoas a terem opiniões boas. Eu geralmente não ouço nem leio coisas sobre as opiniões que têm sobre um livro que eu quero ler, no máximo vou ver se gostaram ou se não gostaram, se tiverem mais ou menos um porquê, então aí dou alguma atenção, caso contrário eu quero ter a minha própria apreciação. Este livro, na realidade, acabou por ser o único repetido neste aniversário e no fim de todas as festas, então fui ver que livro é que ainda estava na lista e acabei por trocar o que estava em duplicado aqui pelo Parte de Nós, de Hannah Bonham Young. Estou muito curiosa. Tem aqui 2 personagens que têm deficiências físicas, portanto a personagem feminina tem aqui uma deficiência na mão, a personagem masculina não tem uma das pernas e acaba por haver aqui uma gravidez não planeada e por aí fora. A verdade é que eu só ouço coisas boas deste livro e eu estou muito curiosa para ver de que forma a autora explorou estas temáticas, portanto achei que era um livro interessante e que merecia vir cá para casa. Se não fosse agora, seria noutra altura. E na realidade, a maior parte dos livros que está aqui, vocês vão ver, são livros que efetivamente eu tinha na minha lista. E portanto,
não há muito por onde falhar aí. O próximo livro foi dado pelo enteado da minha mãe e pela namorada, é Que o Sono dos Culpados, Fábio Ventura, portanto obrigada ao Rafael e à Beatriz. Aqui o Fábio Ventura vai nos levar a uma casa que vai ficar fechada e a várias pessoas que estavam lá a gravar um programa, acho que era... Não, era um filme de terror e acabam por ficar trancadas na casa pelo que eu percebi e é isto que eu sei. A verdade é que eu li o Gatos na Noite, gostei muito do livro, quero ver mais das histórias do Fábio e portanto fazia sentido este livro estar lá na lista. E agora já está cá em casa. O próximo é parte de uma trilogia, tanto quanto sei não há continuidade entre as partes, mas acaba por funcionar como trilogia pegando em personagens diferentes e eu estou a falar aqui do Até ao Fim do Verão, da A.B. Jimenez. Eu já tenho o primeiro livro desta pseudo-trilogia, que é Parte do Teu Mundo, que eu já tinha. Portanto, este será o terceiro, o que fecha aqui esta espécie de trilogia. E eu estou muito curiosa com a escrita da A.B. Jimenez, que só ouço coisas boas e eu quero saber o que é que eu acho, porque eu às vezes gosto de ler romances, coisas um bocadinho mais levezinhas. Eu sei que as temáticas que ela trata não são levezinhas, mas romances. Às vezes precisamos de um romancezinho para manter alguma esperança neste mundo. Depois, as minhas bruxas juntaram-se, ofereceram-me 2 livros, ofereceram-me também outra coisa, mas isso é para as nossas barrigas, é para eu fazer comida, mas ofereceram-me 2 livros e então tenho aqui Sangue e Mel, tem piada, tem bruxas, é a continuação de uma coleção e elas sabem que eu tendencialmente gosto de completar coleções, principalmente antes de começar a ler. Isto é um problema, vocês sabem que era uma das minhas metas de 2025, deixar de comprar tantas coleções ou continuações sem ler o primeiro. Estava nos planos de ter lido o primeiro deste para saber se sim ou não, agora tenho o primeiro e tenho o segundo e vai ter de ser um sim. Portanto, esta foi a primeira prenda das minhas bruxas góticas e a segunda, na realidade, qualquer coisa que eu tenho estado mais ou menos a adiar. Tentei trazer na Feira do Livro de 2025, mas vocês também sabem que eu só trago livros que estão com 50% no mínimo. E este livro mudou de chancela, o que significa que durante mais 2 anos, provavelmente, agora já nem tanto, mas 1 ano e meio, este livro não vai entrar em hora H. Eu estou a falar aqui da Peneia, da Tânia Ganho, uma história que eu sei que me vai deixar a minha peneia, já deixa a maior parte dos leitores. A minha história familiar, a minha história pessoal acaba por ter muitos pontos de contacto com esta história e portanto eu sei que vai ser uma leitura que me vai obrigar a respirar fundo muitas vezes, vai-me obrigar a confrontar coisas que já estão num passado assim um bocadinho longínquo, não é assim tão longínquo quanto isso, coisas que deixam cicatrizes, traumas e eu sei que quando pegar nele vai ter de ser assim, daquelas coisas em que eu decido é agora. É agora, penso rápido, que não é rápido porque este livro é grande como um raio, mas é efetivamente o livro que eu quero ler da Tânia e é uma história que eu sei que me vai doer e que me vai fazer viajar um bocadinho ao passado, mas acho que vai ser uma boa leitura e portanto elas sabiam isso e acabou por ser a escolha delas para prenda. Agora vou passar para prendas que são conversão de dinheiro, portanto pessoas que me deram dinheiro e que eu converti em livros de dinheiro, cheques de oferta, por aí fora. Portanto os primeiros são por parte de uma das minhas tias, dos meus tios, na realidade. Tenho aqui a 13ª Criança, da Erin A. Craig, que eu tenho esta autora em wishlist já há alguns anos, com outros livros. Agora não tenho certeza do nome, mas não era este. Este é Filho Único, isto é um standalone, portanto é um livro que começa e termina neste volume. Fiquei muito curiosa com esta sinopse. É uma personagem que, ao ser a 13ª criança naquela família, sabe que tem um destino diferente de qualquer um dos irmãos. E na realidade acaba por ter aqui contacto com a morte e vocês sabem, morte como personagem é assim uma coisa que me atrai e portanto acabei por aproveitar para trazer este livro. E também aqui, depois de Annie, da Anna Quindlen,
um livro que também vai falar aqui um bocadinho sobre luto, portanto acabou por acontecer eu escolher os dois dentro de uma temática relativamente semelhante, mas não foi por nada em particular. Achei que provavelmente se a minha tia visse os livros que eu tinha na calha, este muito provavelmente vinha, e este acaba por ser um livro que eu queria e que estava na minha lista de livros a comprar, e assim fiz um 2 em 1, comprei, mas como prenda. Agora é o momento do vídeo em que um dos meus primos está à espera de descobrir o que é que eu fiz com o vale que ele e o namorado me ofereceram. Portanto, Luís, esta é para ti. Luís, na realidade vocês devem ver o vídeo juntos. E portanto, isto foi o que eu escolhi, está bem? Foi escolhido a dedo. É sempre escolhido a dedo. O primeiro, um livro que eu já tenho em wishlist também há vários anos e que eu achei poético, achei uma escolha poética. Na realidade, as duas escolhas são poéticas, por isso vou passar a mostrar-vos quais são. O primeiro é aqui o Ziggy Stardust and Me, um livro que se passa na década de 70. Eu gostava imenso do David Bowie e, portanto, este livro, a partir do momento em que apareceu em pré-venda e começou a ser um bocadinho falado no YouTube internacional, eu acabei por ficar com ele debaixo do olho. Entretanto, deixei de acompanhar canais internacionais, aliás não estou a conseguir acompanhar ninguém, mas foi um livro que ficou sempre debaixo do olho e acabei por fazer com que ele viesse cá para casa. E agora, o que é poético também? Alchemized. Na realidade foi o Luís uma das primeiras pessoas, se não a primeira pessoa, a dizer-me que eu tinha de ler o Manacled e, portanto, eu achei que era extremamente poético. Eu ia eventualmente comprar este livro numa feira do livro daqui a uns quantos anos, mas tendo em conta que o meu primo me tinha dado então um vale, eu achei que fazia sentido, uma vez que foi ele que me falou da história original e que me disse que gostou muito e que eu tinha mesmo muito de ler. Luís, está aqui o Alchemized. Eu hei de chegar a ele, Já de outra pessoa, tenho aqui Sou um Anjo Perdido, um policial em Barcelona, de Jordi Lafavre. Este livro é a continuação do Sou o Seu Silêncio, que há alguns anos me foi oferecido pelos meus colegas de trabalho e agora saiu uma continuação e esta capa é giríssima. A primeira vez que o vi ao vivo foi durante o Amadora BD, a primeira vez que fui ao Amadora BD, e portanto acabou por vir cá para casa, em vez de ser eu a comprar, foi uma prenda. Prenda por parte da minha avó. Tenho aqui Laura Limpas, o volume 9. Tenho a ideia que é suposto esta coleção terminar no volume 11, portanto está quase, já só faltam 2 volumes, ainda não saiu nenhum deles e eu tenho estado a comprar nas edições americanas, porque as britânicas não têm badanas e eu acho que os livros se estragam muito facilmente quando não têm badanas. Aliás, eu penso que será uma das coisas que acaba por encarecer um bocadinho os livros portugueses, mas também é o que faz com que os livros sejam um pouco mais resistentes do que quando têm corte pelo miolo do livro. E portanto, acabou por vir como prenda da minha avó. O meu melhor amigo desta vez não conseguiu vir a Leiria e portanto ele e a mulher dele mandaram uma prenda pelo correio e acabaram por escolher aqui, lá do Reverence, mais um tijolo. Que vale é que as pessoas sabem que eu gosto de tijolos. E portanto este livro acaba por se passar no mesmo universo dos Rivais Divinos, mas muitos anos antes da história de Rivais Divinos. Eu provavelmente vou ler por ordem cronológica de história, não ordem cronológica de publicação, o que significa que é provável que eu comece por este e só depois então vá ler os Rivais Divinos e o segundo livro da duologia. Até lá, este livro é só lindíssimo e eu tenho assim um dia de que adivinha e que diz que eu vou gostar muito desta história. Posso estar errada, mas o mais provável é não estar. E a prenda dos meus colegas, que este ano demorou imenso a chegar, eu já achava que se tinham esquecido. Nós somos duas a fazer anos no mesmo dia. Nós conseguimos entregar a prenda da outra menina mais ou menos na altura em que ela regressou ao trabalho, porque ela esteve de férias. E a minha prenda passou tempo, passou tempo, passou tempo, passou tempo. Eu já a pensar, pronto, é isto, vou ter de ser eu a tratar da minha própria prenda. E eventualmente descobri o porquê de ter levado tanto tempo. Não é pelo primeiro livro que vou mostrar, é pelo segundo. Portanto, o primeiro que vou mostrar é aqui A Escuridão Dentro de Nós. Na realidade eles foram ver o que é que eu tinha na calha para trazer para casa e escolheram um desses livros. Na realidade já tinham comprado outro, mas foi um dos que eu pus nas minhas compras do mês. E a pessoa que eu tinha comprado foi a pessoa que me fez a venda e ficou a olhar para mim a pensar: digo ou não digo?
faz parte, eu vou ter de trocar o livro. E portanto, A Escuridão Dentro de Nós vem fechar aqui a trilogia que começa com As Sombras Entre Nós, que eu ganhei num giveaway da Magda, e este aqui então veio fechar essa duologia. E vamos ver, era um livro que eu provavelmente só ia comprar depois de ler o primeiro, para ver se gostava e se continuava, mas agora já tenho a duologia completa em casa, portanto, fica feito. E o que é que atrasou imenso a minha prenda? Estamos a falar de me terem dado a prenda quase no final do mês, quando eu faço anos no dia 3. Foi porque se lembraram que eu estava a fazer uma coleção de livros em francês, de banda desenhada, mas e lembrarem-se do nome? Não me perguntaram, obviamente, porque era para ser surpresa. Também não foram perguntar à única pessoa que fala francês na equipa e que talvez se lembrasse do nome da coleção. E então uma das minhas colegas andou a fazer trabalho de investigação e a tentar descobrir qual era a coleção, andou a ver os meus vídeos para tentar perceber e lá conseguiu encontrar. Felizmente, percebeu também que aquele que eles provavelmente me iam dar e que já estava na calha não era a melhor das opções, porque eu falei disso exatamente num dos primeiros vídeos que estava no canal e então ela descartou alguma das opções, mas ao fim de muito tempo de investigação ela percebeu que a coleção que eu estava a fazer e que eu já tinha dito que o livro seguinte ia sair muito perto do meu aniversário, entenda-se que eu fiz anos no dia 3 e este livro, se não estou em erro, saiu no dia 5 ou 6 de novembro. E ela logo conseguiu encontrar depois de algumas dores de cabeça, que eu também tive com a outra prenda, porque foi o que tratei da outra prenda da outra menina, tá? E que também não foi fácil. Mas tenho aqui Au Chant des Grenouilles, tome 4, Le Mystère de l'Étang. Eu não vos consigo explicar, eu ia chorando quando eles me deram este livro, porque é saírem das minhas coisas reservadas, é o terem feito a pesquisa, é o terem percebido que é algo que eu gosto, é terem-se dado ao trabalho de procurar, é terem-se dado ao trabalho de mandar vir, é tudo, portanto, olhem, fiquei emocionada no momento em que este livro me apareceu nas mãos, porque eu não estava nada à espera. Eu abri o livro, eu percebi que ele era de capa rija e mesmo assim estava completamente no mundo da lua, longe de imaginar que este era o livro que ia sair de dentro da embalagem. Portanto, volume 4, isto é uma coleção que está previsto ter 6 volumes, por enquanto ainda não há data para o 5º, mas é provável que ainda seja em 2026 e portanto estou contente. Estes livros são tão fofinhos e eu ainda tenho que ler esta história, mas a verdade é que só faltam 2, eu espero para ler tudo de seguido. No meio disto tudo, eu acabei por participar num giveaway e ganhei esse giveaway e acabei por trazer esse livro no dia em que fui ver a apresentação da Via Schwab. E esse livro foi aqui, o Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado. Foi um giveaway que ganhei na página dos Shades of Astra e portanto a Leonor acabou por me fazer a entrega em mãos e eu estou muito curiosa, mais uma vez, isto acaba por estar dentro da categoria em que eu pus o Miss Major Fala, porque o Filipe fala muito do Miss Major Fala, a Leonor fala imenso deste livro em específico da Carmen Maria Machado. Lá está, quando os livros são muito importantes para pessoas, dá uma certa curiosidade de saber o que é o livro, o que é que compõe o livro, que tipo de histórias é que faz com que as pessoas tenham esse tipo de emoção e de reação tão forte ao que está na página. E portanto fiquei muito contente de ter ganhado este giveaway e é isso. E os últimos 2 livros que tenho para mostrar foram enviados por editoras, agradeço imenso estes envios. O primeiro foi por parte da Bertrand, tenho aqui o Running Man de Stephen King, escrito enquanto Richard Bachman. O livro já saiu a adaptação e eu quero muito ler o livro antes de ver a adaptação. Já sei que a escrita Stephen King e Richard Bachman não têm absolutamente nada a ver uma com a outra, a Mafalda já me avisou. Portanto, o interesse nesta história é grande. Esta história tenho quase certeza que o facto do filme sair em 2025 ainda é porque a história se passa em 2025 e numa altura em que politicamente as coisas não estão bem, portanto, a nossa realidade. Muito curiosa para ver este jogo de sobrevivência e ver uma escrita diferente, uma faceta diferente da escrita do King, que eu já conheço várias diferentes, mas mesmo assim não enquanto pseudónimos. Portanto, a primeira vez que este livro está a ser publicado em Portugal e é por isso que espero que seja um dos próximos que eu vou ler. O último livro que tenho aqui, na realidade, foi porque fui uma das primeiras pessoas a responder a uma publicação e a acertar numa publicação da Desrotina
sobre que título seria o do próximo livro que eles iam publicar. Eles tinham uma sopa de letras, eu adoro sopa de letras, para trás e para a frente, que eu andei a tentar perceber qual era que fazia mais sentido e foi a primeira pessoa a acertar e então acabei por ter aqui um contacto a perguntar se eu queria receber o livro. E ainda bem que eu disse que sim. Esse livro é aqui O Crime Mais Maravilhoso do Ano, da Ellie Carter. Um livro que eu li também em dezembro. Eu tinha dito que só tinha um livro lido nesta pilha, mas não, tenho dois e valeu muito a pena ler esses dois. Os dois são leituras de dezembro. Este aqui eu disse logo que ia querer ler na altura do Natal, porque a história passa-se na véspera de Natal. Portanto, temos dois autores que são convidados a ir até à casa de uma autora extremamente famosa e o que acontece é que logo na primeira noite que eles passam naquela casa, ela desaparece de um quarto trancado por dentro. E portanto, o que é que aconteceu aqui? O que é que se passa? Porque é que eles foram chamados até àquela casa? O que é que está a acontecer? Portanto, uma das leituras das quais eu vos vou falar no mês de dezembro, mas posso dizer já, se quiserem aproveitar os meses mais frios para ler, gostei muito. Portanto, este vídeo está gigante, portanto estes são todos os livros que eu tenho para mostrar do mês de novembro, entre as minhas compras, os livros que me foram oferecidos no aniversário. Tenho aqui coisas muito boas, tenho uma wishlist mais pequenina, uma TBR maior, portanto saiu da lista de desejos para a pilha de livros para ler, mas a verdade é que eu sinto que estão muitas coisas muito boas cá em casa e eu gostava de me conseguir desdobrar e de ler tudo para ontem. Ao mesmo tempo, eu sinto que às vezes o estarmos a ler muito depressa, estarmos a querer ler tudo e estar a apressar um pouco as leituras, também faz com que não demos o tempo correto a cada livro e, portanto, este ano queria ver se lia a mesma quantidade de livros que eu ponho sempre, ou seja, passar menos tempo em redes sociais a fazer scroll, mas também não sentir pressão de tenho de estar sempre com um livro na mão. Na realidade eu não sinto essa pressão. Mas tenho mais livros em casa por ler do que o tempo de leitura. E portanto, eventualmente eu hei de chegar a eles e assim que chegar a eles venho partilhar convosco. Portanto, digam-me nos comentários se algum destes livros faz parte das vossas estantes, se algum deles já está lido, se há algum deles que esteja quase para ser lido, se há algum que vocês não queiram ler de todo, se vocês também fazem listas para o vosso aniversário, se alguém vos oferece livros, até porque estamos a chegar ao mês em que geralmente há prendas, portanto vocês fazem lista, não fazem, deixem-me isso nos comentários. Este vídeo já vai imensamente longo, portanto eu não vou esticar mais, vou ficar por aqui, adeus e até à próxima, tchau!